Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, você que é finalista da Copa do Brasil. Que dia é esse, hein? Você dormiu? Eu não, tô virado pra gente bater papo e falar sobre a nossa paixão. A voz ainda não está 100%, não está recuperada de ontem. Você viu aí a narração do pênalti do Puma, né? A emoção que tomou conta da live para quem acompanhou, dividiu comigo essa emoção, nós vascaínos que fomos juntos. Ai, cara, que alegria, que alegria. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vambora, porque tem uma final, cara. Cara, que alegria. Como eu esperei por esse momento. Como nós, torcedores, merecemos chegar a uma final de competição tão importante como é a Copa do Brasil. Um título que está muito perto, em condições de igualdade. O Vasco decide em casa, no Maracanã, como foi em dezembro de 1997, quando empatamos com o Palmeiras e fomos campeões brasileiros. Luizinho Quintanilha lembrou isso ontem, inclusive, na Zona Mista, lá no bate-papo. Cara, que alegria, que emoção que tomou conta de toda a nossa transmissão. Agradeço demais as inúmeras mensagens, eu não consegui responder a todas. Imagens que chegaram para mim, do meu filho com a minha esposa, que eu queria tanto abraçá-los, estar junto com eles, mas a força do trabalho me levou lá para cima, para a nossa transmissão, na posição de transmissão do canal Fanático Vascaíno. E agradecer o carinho das palavras do Galvão Bueno, que não reconheceu, já encontrou uma vez, mas claro que inúmeras crianças ele já viu, já tirou foto, e não sabia que era meu filho, que era minha esposa, e o carinho dele com essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, da Karine e o Lucas, chorando de emoção pela vitória do Vasco, pelo trabalho do canal Fanático Vascaíno, como impacta isso no nosso dia a dia, como eu queria estar junto com eles naquele momento, abraçando, beijando. Cara, assim, depois foi fantástico a volta para casa, as histórias, enfim, sei que cada um de vocês também tem a sua história. Que jogo, né? Que jogo emocionante. Começou de uma forma que o torcedor esperava mais. Cara, o Fluminense tinha que vir para cima, normal. Tomamos um gol numa infelicidade do Paulo Henrique ao cortar ali uma bola que tinha batido na trave na conclusão do Everaldo e com um pé bom, ele botou contra o gol, cara. Mas o Vasco jogou demais, merecia ter vencido no primeiro tempo. O Vasco jogou mais que o Fluminense. Aliás, no confronto direto, passou o melhor time. E o Vasco, no primeiro tempo, já merecia sair com a vitória. 2-1, 3-1. O Fábio foi um monstro. Um goleiro fantástico, Fábio. Pegou demais durante o jogo. Só que 1-0 não era suficiente para o Fluminense, que praticamente não obrigou, não fez o Léo Jardim fazer grandes defesas durante o jogo. Não foi. O time que terminou muito melhor que o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas na hora H pipocou. Achei sensacionais as comemorações nas redes sociais, as provocações, tudo do jogo. Achei ridículo quem deu a ordem para que o DJ do Fluminense, antes do jogo, quando a torcida cantava, subisse o som no Maracanã. Ridículo. O Fluminense é grande, não precisa fazer isso. Isso me lembra aqueles times pequenos que pintavam o vestiário para que o adversário entrasse lá e sentisse a cor da tinta, né, o cheiro da tinta, e aí passasse mal, tivesse dificuldades para aquecer, trancar no vestiário. Isso é coisa de time pequeno, não representa o Fluminense. Quem deu essa ordem é um nanico, não representa o Fluminense, que é um gigante e que está na Libertadores. E quem sabe, pela primeira vez na história, os 4 cariocas não podem se encontrar na Libertadores ano que vem. Restam 2 jogos ainda. O Vasco pega o Corinthians fora de casa, quarta-feira, 9h30 da noite e 6h30 da noite. Vascaínos, vamos ao Maracanã, vamos empurrar o nosso time, cara. O título está logo ali, recheado de coincidências. Pela terceira vez o Vasco é finalista da Copa do Brasil, tendo um ex-jogador do Fluminense no comando. 2006, Renato Gaúcho. 2011, Ricardo Gomes, agora Fernando Diniz. Vamos falar muito sobre o jogo, mas quero falar duas... Bom, quero passar para vocês o seguinte, o jogo está decidido, vai ser no Maracanã, né? E tem uma decisão aí até de cunho não só financeiro, mas também como possibilitar mais vascaínos, porque afinal de contas, né, torcedor, São Januário ainda não está do tamanho do dia a dia que o Vasco merece. Com a ampliação vai pular para 47, 48 mil torcedores. Hoje, no máximo, cabem 20. Você tem que destinar 10% para a torcida do Corinthians.
Então é levar para o Maracanã e colocar 70 mil apaixonados, lotar o setor sul, que é o nosso setor à direita, leste, oeste, e deixar eles encurralados lá no cantinho e o norte ainda tem uma boa parte nossa. Tenho certeza que o torcedor do Vasco vai dar um show no Maracanã no próximo domingo e nós vamos lá. Eu estou preparado, eu me preparei para esse momento, para narrar um título e eu quero narrar o título do Vasco da Gama, sim. Piton pode voltar, a semana vai dizer se ele tem condições ou não, mas o Puma foi muito bem, gelado, frio na cobrança e muito bem no jogo também, marcando muito forte. Deixa eu dar um recado super especial. Liguem, é para ficar na cara do gol e comemorar como o Vascão está fazendo com a grande vitória, a chegada na final da Copa do Brasil. 14 anos depois, o Vasco está de volta a esse grande momento, Quero ler aqui nos comentários qual é o teu momento de ontem, a tua alegria, como é que você fez a comemoração, enfim, com quem você estava, escreve aqui. Porque ontem o Vasco fez mais um grande jogo, uma grande atuação e mereceu passar para a final da Copa do Brasil. O time do Vasco jogou com muita disposição. O Coutinho jogou bem, ok, mas teve personalidade, bateu muito bem o pênalti dele. Então o time do Vasco está ganhando corpo, ganhando casca. E justamente na hora H, na hora da grande decisão. Gente, ontem foi uma transmissão para mim muito especial, muito emocionante, com números expressivos, mais de 200 mil visualizações, um dos recordes do nosso canal, e na vitória. Desculpa, porque ainda tem gente que acha que eu vivo da derrota. Eu vivo do Vasco, quando o Vasco ganha ou quando o Vasco perde. Chegamos ao momento que tanto nós esperávamos e merecíamos. Estamos na final da Copa do Brasil, torcedor. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO. Ricardo mandou mensagem para mim. Falou, cara, curta bastante teu momento aí, que é legal pra cacete. Fiquei feliz por você, pelo seu filho, pela sua esposa. É isso, cara. Rivalidade sim, mas amizade é acima de tudo. E vamos juntos empurrar o Vasco pra cima deles, pra cima do Corinthians. É difícil? É. O Fluminense era favorito. Ficou pelo caminho. Grande abraço. E quem tomou a decisão de mandar o DJ subir o som lá no Maracanã, pega o DJ e bota em casa agora, sobe o som em casa. Trouxa. Quem deu essa decisão não tem o tamanho do Fluminense. Mas, como disse o posto Vasco, o Vasco está classificado. Simples assim, tem que respeitar, tem que aprender a respeitar. Muita gente desrespeita antes do jogo. Grande abraço, estamos juntos e meio-dia na Conta KTO, mas hoje é dia de comemorar, dia de Vascão, papai, tamo juntasso. Curta a semana, vista Vasco, saia nas ruas vestido de Vasco, aliás, bem vestido, de Vasco e de Insider, é só escolher. Tchau, tchau. Puma na bola, agora torcedor, prepara o grito! Prepara o grito! É emoção, é Puma na bola, tomou pouca distância, autorizado, vai pra cima deles, Puma! Estufa a rede, vambora, vamos vibrar, Puma! Cobrança feita, bateu, casaca, acabou! Acabou! O Vasco está na final da Copa do Brasil! Eu te amo, Vasco! Gol! Gol! É do Vasco! Acabou! Acabou! Tchau! Tchau! Vai embora! Tchau! Acabou! Estamos na final da Copa do Brasil! É festa no Maraca! É festa! É Vascão, porra! Aqui é Vasco! Tem que respeitar! Um clube gigante, centenário, que tinha que estar na final da Copa do Brasil! Aqui é Vasco, porra! E a final da Copa do Brasil terá dois times que eram apontados como zebras. Quando do sorteio e a definição dos semifinalistas, vocês devem saber, teremos a decisão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, ou melhor, com Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, o Vasco da Gama acaba de eliminar o Fluminense também na decisão por pênaltis. Jogo de ida da final na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira, a grande decisão no Maracanã no próximo domingo. Bora repercutir e debater
sobre essa decisão. E a quarta-feira vai ser mágica, especial. Às 14h no Catar tem PSG e Flamengo, Flamengo e PSG na final do Intercontinental de Clubes. À noite, o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco eram entre os finalistas. Dá para dizer, entre os semifinalistas, os times que mais precisavam de título. Acho que Cruzeiro e Vasco eram os que mais precisavam, né? Cruzeiro não é campeão desde 2019, último título do Campeonato Mineiro. Vasco não é campeão desde 2016, título do Campeonato Carioca. Corinthians foi campeão esse ano, Fluminense venceu a Libertadores em 23 e também a Recopa Sul-Americana em 24. Já quero logo de cara, antes de abrir para perguntas, lembrar que os finalistas asseguraram pelo menos 33 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. Já o campeão da Copa do Brasil desse ano em bolsa. O título, 77 milhões de reais em prêmio, além da vaga na fase de grupos da Libertadores. E a confirmação de que teremos Vasco e Corinthians na final da Copa do Brasil já sacramenta que Bahia e Botafogo disputarão a pré-Libertadores e que o São Paulo terá de se contentar com a Sul-Americana. Tricolor no 8º lugar dependia que Fluminense ou Cruzeiro se sagrassem campeões. Esses times já fazem parte do G7, o G7 viraria G8. Como não veio o título nem do Flu nem do Cruzeiro, já dá para cravar que o Corinthians, ou melhor, que o São Paulo vai disputar a Sul-Americana e que o Botafogo vai ter de passar pela pré-Libertadores da América. E boa noite, Nicola. Onde o primeiro jogo da final? O primeiro jogo na Neoquímica Arena, a decisão no Maracanã. O Leandro Eringer, Leonardo Jardim na final da Copa do Brasil, só que não, né? O Léo Jardim, beleza. Mais uma vez, grande destaque do goleiro do Vasco. Sobre o técnico do Cruzeiro, Boni perguntando se alguém ficou suspenso no Vasco. Deixa eu confirmar aqui, ó. Pendurados Vasco. A gente viu a lista de pendurados e vê quem tomou cartão no jogo. Peraí, Fluminense Vasco. Peraí, confira desfalques e pendurados de Fluminense e Vasco. Estou abrindo a matéria aqui e já trago essa confirmação para vocês. Para quem está chegando agora, Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil, tá bom? O Fluminense vinha... Mas de que dia hoje? 14/12, então é de hoje, beleza. Ó, pendurados, Vasco, técnico. Ó, no Fluminense era só uma coisa. Lucas Piton e Verratti. O Piton tá machucado, deixa eu ver se o Verratti tomou cartão, mas diante disso, acho que dá para imaginar que o Diniz não terá grandes problemas na montagem do elenco Cruz Maltino para a primeira partida. Ó, o Copa do Brasil, Vasco e Fluminense. Hoje tem muito cartão no jogo, tá? Ó, o Gomes levou, o Cuesta levou, o Paulo Henrique, o Verratti não levou cartão, tá bom? Então, a informação que eu estou conseguindo apurar aqui é de que não há pendurado, não há suspenso no Vasco da Gama. Respeito muito o Corinthians, mas pelo que o Vasco passou nos últimos anos, merece muito esse título. Cara, o Vasco vive situação muito delicada e o torcedor do Vasco, cara, é alguém que merece muitos aplausos, né? O Vasco conseguiu ser maioria no jogo contra o Fluminense da quinta-feira, conseguiu ser maioria nesse jogo, mesmo em realidades financeiras completamente diferentes e em âmbitos esportivos diferentes, né? O Fluminense esse ano disputou a Copa do Mundo de Clubes, foi o brasileiro que foi mais longe, semifinalista. O Fluminense foi campeão da Libertadores em 23, ganhou a Recopa em 24. O Vasco não ganha nada desde 2016, que não venceu o Campeonato Brasileiro. Tinha vencido uma Copa do Brasil um pouco antes. E ainda assim é um torcedor muito apaixonado, muito próximo. Teve agora o lançamento da Nike, né? E o barulho foi tão grande entre torcedores do Vasco que superou com folga a de torcedores do Atlético em relação à Nike. Enfim, é um torcedor muito engajado e que tem sofrido bastante. Vamos ver como é que o Vasco se sai diante dos corintianos. Próxima pergunta é do Silas Costa. Grande Nicola, quem diria Timão e Vasco na final? Deram a resposta em campo para a grande mídia. Pois é, mas não só para a grande mídia, né? Para os próprios torcedores, para toda a desconfiança que existia, porque Vasco e Corinthians fizeram campeonatos brasileiros muito ruins, né? O Vasco se livrando na penúltima rodada, o Corinthians terminando atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. Esse Corinthians de 2025, ele deixou muito claro para mim que era um Corinthians que escolhia jogo. Eu cansei de dizer isso aqui e também no Arena SBT, porque nos grandes jogos o Corinthians deixou boas impressões. O Corinthians eliminou o Palmeiras 2 vezes no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. O Corinthians vinha fazendo uma Copa do Brasil excelente, eram 7 jogos com 7 vitórias, nenhum gol sofrido. Hoje ele deixou de ganhar seu primeiro jogo perdendo pro Cruzeiro.
mas no Campeonato Brasileiro fazia jogos extremamente ruins. Por exemplo, o Corinthians tomou outro dia 3-0 do Cruzeiro em Minas Gerais, num jogo que o 3-0 acabou ficando barato. Era jogo para 4-0, inclusive teve um gol mal anulado, jogo talvez para um 5-0, mas na hora H, nos jogos grandes, o Corinthians conseguiu deixar boa impressão. Hoje foi dominado pelo Cruzeiro durante todo o primeiro tempo. O Cruzeiro faz 2-0 com mérito, aí sim aí o Corinthians desperta, faz o gol do 2-1, chuta duas bolas na trave, uma no travessão, outra na trave, cria oportunidades até para levar para empatar em 2-2 e para evitar que a decisão fosse para pênaltis. No final das contas, o 2-1 a favor do Cruzeiro levou a decisão para os pênaltis, e aí o Hugo Souza brilhou e cravou seu nome na história alvinegra. Vitor, Vasco da Gama. O Vasco já busca reforço ou está focado na Copa do Brasil? João, é boa pergunta, né? Eu falei agora há pouco que você liga para os caras do Vasco, eles não querem falar sobre reforço. Isso significa que o Vasco não está pensando em reforço? Não, o Vasco está pensando em reforço. O Felipe, o Admar, os caras estão trabalhando com reforço, mas não vão deixar vazar de jeito nenhum, sob o risco de isso até dar uma desestabilizada no atual elenco. Tá? Nicolo Ryan do Vasco pode ser vendido? Essa é a tendência, tá, Jonathan? O que o Vasco vai tentar é adiar essa saída para julho do ano que vem, por entender que a janela de julho é sempre muito mais forte entre clubes europeus. Tem mais gente disposta a colocar dinheiro. Então, diante do iminente crescimento do Ryan, quem sabe até convocado para a seleção brasileira, o Ryan possa estar ainda mais valorizado em julho de 26 do que em janeiro de 26. Mas vamos ver que nível de propostas vão aparecer para o Vasco. Ryan, que foi o grande nome da vitória de virada do Vasco por 2-1 contra o Fluminense.